Você está sendo roubado e não sabe, e muitas das vezes por pessoas mais próximas do que você imagina. É isso aí, é o assunto que nós vamos abordar nesse podcast de hoje. O Café Além da Xícara está trazendo para você uma abordagem totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Nós sempre trazemos aqui informações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, manejo de da cafeicultura, logicamente pensando na sua rentabilidade e lucratividade. Porém, o assunto que nós vamos falar hoje é sobre segurança. E não foge disso, porque não adianta nada a gente tratar muito bem do café e chegar lá na frente, de alguma forma, alguém te subtrair todo esse esforço que foi construído ao longo desse tempo tão precioso para nós da cafeicultura. E para falar disso, eu convidei meu amigo, sócio proprietário do Grupo Security, Fabrício Ávila, para falar com a gente, contar um pouco de história do que ele tem vivenciado. É uma pessoa que já está no ramo da segurança há mais de 15 anos, né, Fabrício? Mais de 15 anos. E a gente está num lugar muito especial aqui hoje, que é a Pousada Dom Pedro, um espaço criado para ser um elo de comunicação, de interação entre pessoas, um espaço que o Fabrício vai contar para a gente, que está sendo construído de forma muito especial aqui na região de Estrela do Sul, e que com certeza vai fazer parte do ecoturismo da nossa região e, se não do Brasil, muito em breve. E para falar contextualizar tudo isso que eu estou comentando com vocês, queria pedir o Fabrício primeiro para se apresentar e contar um pouco da sua história com a segurança, Fabrício. Isso aí, Léo. Então, meu nome é Fabrício, sou gestor de segurança do Grupo Security desde 2008. É um grupo que atua na área da segurança há 32 anos, mas eu estou no grupo desde 2008. E sobre a pousada hoje é um sonho que nasceu entre alguns empresários. Hoje nós estamos em 5 empresários, adquirimos essa propriedade para criar em um cenário estratégico, uma área muito bem localizada, onde a gente está próximo de São Paulo, Goiás e aqui é Minas. Estamos na cidade de Estrela do Sul, uma cidade com mais de 300 anos, uma cidade que fez parte do descobrimento do Brasil, uma cidade marcada pela história do diamante, uma cidade que foi muito minerada, que saiu daqui grandes pedras, inclusive o nome Estrela do Sul dá-se devido a um grande diamante que foi encontrado aqui e foi nomeado como Estrela do Sul, e esse nome veio à cidade, que antigamente se chamava Bagagem. Então, a Pousada Dom Pedro é um projeto que está se concluindo, né? Está em execução ainda. Acreditamos que dentro de uns 3 anos ele já esteja pronto. Nós vamos ter um complexo muito bacana aqui, onde vai ter área de lazer, um clube de tiro, piscina, pousada dentro da mata, todos os chalés independente, tudo bem exclusivo, muito bem pensado para trazer um conforto, uma segurança para você e toda a sua família. E eu já adquiri minha cota aqui, viu? Você não É sabe. isso É aí. cota que chama, Dudu? É Título, tipo. meu título aqui na Paulada Dom Pedro. Sou um dos titulares aqui da Paulada Dom Pedro. Bom, e falando desse espaço de conexão, né, Fabrício, eu acho que nós, da cafeicultura também, pelo menos para mim, hoje é um detalhe que eu chamo muita atenção. Infelizmente, nós temos poucos lugares para reunir os cafeicultores e reunir pessoas em eventos. E aqui a pousada com certeza vai ser um espaço, além dessa conexão com o meio ambiente, vai ser uma conexão também de pessoas voltadas para a cafeicultura. Nós mesmos já temos a intenção de trazer todos os nossos eventos aqui para a pousada, e com certeza vocês também que trabalham com eventos assim como nós, dias de campo, dias de explanação de empresas, para produtores, vai ser um espaço muito interessante também para essa conexão, né, vocês vão separar um espaço exclusivo para receber esse tipo de evento também, né. Com certeza, nós vamos fazer um salão de evento que fica do lado de lá, justamente para isso aí, poder entregar aí a questão das estadias para quem vem de fora, com o máximo de conforto, e também para quem é da região tá, né, no nosso espaço e poder ali desfrutar de um dia de muito trabalho, muito aprendizado dentro da própria pousada, né. Então tá aí mais uma opção para nós da cafeicultura para, aliás, mais uma opção não, né, uma grande opção, porque de opção nós estamos infelizmente bem desfalcados. Vai ser uma grande opção para a gente trazer esses eventos da cafeicultura aqui para nossa região. Bom, pessoal, mas o assunto nosso aqui hoje é voltado para a segurança. E por que que a gente está abordando esse assunto aqui totalmente fora do contexto do que a gente traz no nosso cotidiano? A gente sabe né, dos valores que o café atingiu esse ano, não é de agora. Não é só em função desses valores, infelizmente,
Todos os anos acontecem, né, os roubos de café na nossa região. E Fabrício, a gente conversando a semana passada, deu esse start para que a gente pudesse trazer para vocês aqui toda a experiência dele, tudo que ele tem vivenciado, não só esse ano, mas nos anos passados. Infelizmente, a gente sabe que existem, né, facções envolvidas nesse roubo de café. Existem pessoas muito próximas de vocês, muitas das vezes gerentes de fazenda, colaboradores de fazenda, e isso acaba trazendo um prejuízo incalculável muitas das vezes. O que a gente realmente faz de melhor durante o ano aí, de alguma forma você pode estar perdendo isso aí. Então eu queria que a gente, nesse bate-papo aqui agora, através do que a gente vai abordar, dos assuntos a serem contados, provavelmente vai te dar um sinal, né, Fabrício, que eu acho que é o mais importante. Nós não vamos citar nome, vamos contar histórias que provavelmente pode estar acontecendo com você aí, e às vezes você não atinou para isso ainda. Então acho que é muito importante a gente trabalhar sempre no preventivo, né, Com Fabrício? certeza, Eu com acho que a certeza. segurança hoje, ela de forma curativa é complicado. Então trabalhar no preventivo, que é a forma que eles trabalham hoje, seria a forma mais inteligente de assegurar o seu patrimônio, né, Fabrício? Isso, já é um ditado antigo que é melhor prevenir do que remediar, né. E pensando nisso, né, a gente desenvolve tecnologias novas, equipamentos novos, para poder amenizar essas situações. E falando em segurança, é um assunto muito complexo, porque às vezes o produtor está muito focado na produção, na qualidade, na entrega e às vezes acaba deixando passar entre os dedos alguns detalhes que são muito importantes, para o bom desenvolvimento da sua empresa, da sua fazenda, né, que hoje quase todas as empresas estão virando, quase todas as fazendas estão Uma virando empresa. empresa, né. Isso. E hoje a nossa empresa tem quase 6.000 propriedades. Então, desde 2008 atuando aí, a gente encontrou muito cenário, muita situação que foi, como é que eu te falo? Foi Inusitada. foi inusitada até para o proprietário, coisas que às vezes a gente faz levantamento, apresenta e o próprio proprietário fala: "Não, isso aí tá errado", até a gente ir lá e realmente entregar e ele fala: "Não, não tô acreditando". Então assim, a prevenção é sempre o melhor caminho. Às vezes a gente encontra pessoas que empresários mesmo que quer montar um projeto e tal, falar: "Ah, eu quero ver alguma coisa ali, eu quero pegar isso, eu quero pegar aquilo", não. Vamos fazer um preventivo, vamos divulgar, vamos deixar claro para todos os funcionários, todos os visitantes, todo mundo que passar por aqui, ver que aqui é seguro. E hoje nós consegue entregar isso para o produtor, desde o início até o fim da segurança, porque eu sempre falo que a segurança é um produto de meio, né. Eh ela ela te ajuda a não perder os seus ativos, né, e ela nada mais é do que um sentimento, porque a gente não consegue pegar a segurança. Então eu preciso me sentir seguro. E às vezes o produtor se sente seguro com um negócio que que não entrega nenhuma segurança para ele. É isso. Mas aquela sensação dele de estar seguro, às vezes para ele é o suficiente. E quando ele vê, na verdade, tudo que ele fez não resolveu em nada. Um exemplo simples é a câmera de segurança, que é um das ferramentas, dos equipamentos que nós usa muito hoje. Ela é importante? Sim, ela ajuda? Muito, mas ela por si só é suficiente? Não, às vezes tem ferramenta mais barata e mais eficiente. Ah, quer dizer que eu posso colocar outras coisas? Depende do cenário. Por isso é importante uma avaliação técnica, um relatório de um especialista para te entregar realmente o que você precisa e não o que você acha que precisa. Porque por mais que é um sentimento, mas é um serviço muito complexo de se entender, né. Entendi. E dentro desse cenário de trazer ferramentas, acho que recentemente agora vocês adquiriram um arsenal grande de ferramentas para colaborar e ajudar o produtor, pelo menos aqui na nossa região, né, nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo agora, com esse cenário de café realmente no preço mais alto. O que vocês trouxeram de inovação, Fabrício, para a cafeicultura e para resguardar o produtor nesse momento que nós estamos vivendo agora, nessa entrada da colheita que se inicia bem próximo agora, nós estamos no mês de finalizando abril, no mês de maio, agora já começamos a colher, né. O que vocês estão trazendo de novidade aí para resguardar esse produtor nesse momento? Então, é igual eu te falei, hoje nós atende o produtor rural em geral.
Mas o nosso foco principal nessa temporada agora realmente está o café, devido ao alto preço que tá, então tá trazendo, eh, olhares de pessoas não esperada para dentro da produção. E na verdade essa semana agora que passou, nós estava no sul de Minas, a colheita lá já começou, lá eles começam um pouco mais cedo, né, e nós adquirimos agora um drone, um RTK Matriz 350 com uma câmera termal que vai entregar uma segurança bacana, porque, a gente percebe ao longo dos tempos, a gente estudou muito isso na faculdade, sobre a migração do crime, e ao longo dos tempos ele vem mudando bastante. Se falando em café, há 3 anos atrás a gente tinha muito furto de café no terreirão, aí depois passou no próximo ano começou a furtar nas estradas, foi colocando câmeras com leitor de placa, câmeras interligadas ao sistema da polícia militar, e nesse cenário atual, o que nós já estamos encontrando e o que nós encontramos nas propriedades que nós visitamos, é o furto direto no pé de café. Então, criminosos vão no período da noite e na madrugada, normalmente, nessas fazendas, colocam os panos no chão, vêm batendo no café e furta ali sacas de café. E aí, para amenizar e coibir essa situação, a gente adquiriu esse drone. A câmera é termal, é um drone que tem uma autonomia aí de 45 minutos. Espetacular. Pega aí um zoom de 400 vezes, a gente consegue recentemente agora nós identificamos, onça comendo, se alimentando de bicho, lebre no meio do café. Hum, Então assim, nós temos aí uma varredura aí de 500 hectares mais ou menos por hora, durante esses períodos da noite. E vem inibindo bastante, esse tipo de delito, sabe, Léo. Eh, nós Olha, temos também, nesse conjunto, tá um veículo blindado com equipe especializada e também a moto, né, que faz parte desse conjunto aí específico para o café. identificado o problema, vocês acionam a equipe e essa equipe Isso. já faz todo o A feito equipe vai necessário. junto, a equipe vai junto já. Dentro dessa viatura blindada, vai o piloto do drone, o piloto da viatura e mais 2 pilotos para moto e abordagem. Então eles trabalham sempre em 4 pessoas, roda toda noite e cada dia estão em uma propriedade. Essa semana nós estávamos no sul de Minas, provavelmente semana que vem estaremos lá de volta. E a tecnologia em favor da cafeicultura mais uma Isso. vez. E dentro desse contexto, eu queria nós conversamos bastante aqui nos bastidores, tem tantas coisas inusitadas, né, e infelizmente a gente sabe que existem, pessoas grandes envolvidas no crime do café, no roubo de café, mas existem pessoas também muito próximas, né, Fabrício, que infelizmente adentram a fazenda, ganham a confiança do produtor, e aí ao longo do tempo acaba, desfalcando o produtor também, gerando transtornos muito grandes. E dentro disso, eu queria que você contasse algumas das histórias que você já presenciou nesses ao longo desses mais de 15 anos seu de mexendo com a parte de segurança, e algumas propriedades, que com certeza vai, eh, levantar esse 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 fi aguçar esse fio do produtor também para esse problema, que infelizmente se torna cada vez mais recorrente. Nós como consultores nos deparamos com isso aí, rotineiramente, infelizmente, a gente já se deparou com várias situações que nem a gente mesmo acredita, de roubo dentro da própria propriedade, mas com certeza você tem muito mais know-how para falar disso do que eu, dessa questão desse quesito de segurança, e quais as medidas, né, que você acha que o produtor deve se atentar quando vai contratar algum funcionário ou trazer alguém para dentro da fazenda. Esse é um assunto muito importante, Léo, porque às vezes o próprio produtor desconfia, né. E durante todo o nosso tempo aí, eu ainda não encontrei nenhum furto ou roubo dentro de uma lavoura, dentro de uma propriedade que não tivesse envolvimento de algum funcionário, mesmo que seja de forma indireta, às vezes contando num bar, às vezes contando para um amigo, o que que viu, o que que sabe. Eh eu não conheço uma história onde criminosos aleatoriamente se arriscaram a entrar dentro de uma propriedade para correr o risco de encontrar algum produto de valor para poder subtrair. Entendi. Então, sempre tem alguém envolvido. E às vezes a gente fala isso e o produtor duvida. E
às vezes pode vir da pessoa de maior confiança do próprio produtor, né. Você falando de história aí, eu acabei me lembrando de uma pessoa que era gerente, cargo de confiança, cuidava 100% da fazenda. São 3 fazendas, o proprietário mora nos Estados Unidos e o café é todo exportação. E desde quando a fazenda foi comprada, esse gerente permaneceu. E nós conseguimos identificar através do sistema de segurança que, durante a safra existia alguns piques de energia e as câmeras paravam de funcionar. Porém, o sistema de monitoramento continuava a funcionar. Sim. E aí, quando a gente foi observar, na sala onde ficava o sistema de segurança, era onde o gerente entrava. E pouco depois que o sistema voltava, era de onde ele saía. E sendo assim, a gente colocou um sistema com no break, e a câmera continuou gravando. E nós identificamos um caminhão fazendo transporte de café, que inclusive era o mesmo caminhão que fazia para a fazenda. Então os outros colaboradores, os outros funcionários via aquele caminhão entrando na fazenda e achavam que aquele café realmente ia para o proprietário. E quando nós fomos fazer uma auditoria e procurar saber, não tinha nada a ver. Estava saindo, era 6 caminhões por semana, 3 para o gerente, 3 para o proprietário. Um número, absurdo. E como que nós levantamos isso aí, né? Nós pegamos com a nossa equipe aqui, fomos até a cidade, começamos a pesquisar sobre a vida do gerente e tal, e vimos que também recentemente ele tinha adquirido uma propriedade de café, e quando nós fomos levantar o estoque dele, estava muito, inúmeras vezes além do que ele conseguia produzir, né. E, inclusive, esse gerente é uma situação complicada, porque quando a gente está do lado de cada segurança, independente de quem seja, Léo, se seja nosso amigo, se seja nosso cliente, a gente tem que fazer o certo. Tá certo. E ele era quem nos contratava, quem comprava o nosso serviço. E quando nós identificamos isso aí, nós ligamos direto para o proprietário e ele achou estranha a situação e nos deu autorização 100% para fazer o levantamento. E aí, quando nós chegamos na fazenda para conversar com ele e questionar sobre o caminhão e tal, ele falou que era apenas uma pessoa enganada que tinha entrado na fazenda. Mas aí nós falamos para ele que nós já tinha informação do motorista, que realmente nós tinha falado com o motorista contou a história, contou para onde levou, e indo até o local nós identificamos que ele tinha esse café e falamos para ele, falou: "Olha, você tem isso, isso em estoque e tal, como que nós vamos proceder?". E aí ele contou tudo, devolveu o café, foi mandado embora por justa causa, e inclusive devolveu uma parte do café que ele tinha vendido, para o proprietário. Porém é o seguinte, ele estava nessa fazenda há 16 anos. Então eu te pergunto, quanto que ele levou nesse tempo, entendeu? Então assim, às vezes o proprietário não faz essa conta, sabe? Muito se fala em quebra de café, né, Léo? Justo. E é um tema que me deixa muito intrigado, a quebra do café, porque o que é a quebra do café? É difícil entender, falei com um profissional essa semana, ele falou: "Olha, dentro de 30 dias eu consigo te dar com precisão quanto que essa lavoura vai produzir". Mas com precisão mesmo, ele falou: "Ó, pode ter uma alteração de 20% para mais ou para menos". Se 20% se sim. se nós estamos falando em 1000, nós estamos falando num valor muito grande, A e 2 conto é 400 conto. entendeu? E o problema, o que nos preocupa muito, Léo, hoje, a questão do pequeno produtor é mais tranquilo, porque normalmente quem está trabalhando é a família, é um conhecido, é uma coisa mais fácil de lidar, então esses furtos provavelmente quando acontece, ele vem por fora. Mas o grande não, o grande ele está interno, e quando a gente fala em 10% de 50, 100 mil saca, nós estamos falando de 20 mil saca, aí o número fica muito maior. Hum. Nós tivemos numa fazenda essa semana que foi engraçado, porque conversando com um gerente, ele falou para mim que a estimativa seria de 7 mil sacas. E conversando com o agrônomo, ele acreditava que poderia chegar de 8 a 9. E nesse meio termo que eu estava conversando com ele, chegou o presidente do sindicato da cidade e falou: "Nossa, vai ser uma safra recorde. Acredito que vocês vão colher uns 14, 15 mil sacos".
Então pensa, de 7 para 15. A diferença é grande. Aonde que está isso aí? Agora eu estou aqui com a minha propriedade a 600, 700 quilômetros de distância, na mão de gerente, de funcionário. Como que eu tenho certeza do que está acontecendo? E o crime, ele acontece, de forma mais inusitada. É o funcionário que está levando uma sacolinha, é o visitante, é na carretinha no meio do café, é o colaborador que colheu e deixou na rua. É muita forma de lidar, de acontecer, né. Eu particularmente, comigo acontece, já aconteceu por algumas vezes, e mesmo o pequeno produtor acontece muito mais recorrentemente do que a gente imagina. Esses dias agora o produtor me convidou para fazer uma visita na fazenda dele. Falou assim: "Olha, eu queria te convidar e tudo pra você vir cá conhecer meu negócio". E a hora que eu cheguei, me apresentei, todo mundo sabe o jeito de eu trabalhar, eu sempre gosto de fazer mais com menos. Então, uma das nossas premissas é essa. E o gerente chegou para conversar com a gente, lá eles fazem em média, 18 a 20 pulverizações por ano. É uma coisa que, no meu ponto de vista, é uma coisa muito exagerada. Eu trabalho com 4 a 5 no máximo. A hora que eu falei para o produtor a minha forma, para o gerente, a minha forma de trabalhar, o gerente quase engoliu a língua. Falou: "Não, mas de jeito aqui não faz sentido para nós não, é". E eu fui entender o negócio, e esse gerente tem uma propriedade do lado da do produtor. Eu puxei a ficha do gerente, infelizmente, tudo que o produtor faz na lavoura dele, o gerente faz dobrado. Então, se eu tiro a pulverização dele ali, eu ia tirar a fonte de resgate do gerente, que era do lado. Então isso acontece muito mais recorrentemente do que a gente acredita. Teve uma outra situação também, um produtor morava fora, assumia a propriedade, todos os controles que a gente propunha para o gerente, para a fazenda, nada dava certo. E o gerente sempre culpava o produto, a performance do produto. E eu quase perdi essa consultoria. O que que eu comecei a fazer? Comecei a trazer o produtor para cá e levar ele em outras propriedades que a gente atendia. Pessoal, alguma coisa está acontecendo que você não pode acusar, que lá não tinha câmera, não tinha nada. Pessoal, alguma coisa está acontecendo, porque tudo que eu recomendo, né, no restante das minhas áreas dá certo, aqui na sua não chega. Nós fomos descobrir da mesma forma. A gente também tinha propriedades de café, que adquiriu de forma desonesta, infelizmente, e levava todo o produto que chegava ao produtor. Ele não levava todo o produto, mas levava parte disso, ligava o tanque com menos da metade da recomendação que a gente fazia, passava toda a lavoura, ou seja, para o produtor ele estava aplicando realmente o produto, e infelizmente os produtos chegavam na lavoura. Então, é o que mais acontece, e muitas das vezes o produtor, eh, infelizmente, né, não tem essa percepção. E quando você não tem ferramentas igual vocês estão oferecendo, fica mais difícil de identificar esse tipo de coisa, né, Fabi? Nós temos uma dificuldade parecida, Léo. Quando a gente chega em uma propriedade para elaborar um projeto, a gente quando a gente chega, a gente já entende se tem problema ou se não tem. Os sinais são nítidos. Esse perfil de pessoa aí, normalmente ele não quer a gente por perto. Justo. Ele não quer. E às vezes não, ele sempre ele é um cargo de confiança do produtor, ele é o gerente, ele é quem eu confio. Difícil um produtor ligar e pedir para fazer um projeto em uma fazenda e falar: "Eu estou desconfiado disso". Normalmente ele quer fazer para um controle. Quando a gente chega, a gente consegue identificar bastante. Perguntas como, por exemplo: "Isso aí grava áudio? Isso aí filma 24 horas? Isso aí vai gravar? Vai ficar no telefone dele?", entendeu? Então, quando a pessoa começa a fazer esse tipo de pergunta, a gente já começa a entender que ali tem alguma coisa de errado. E assim, muitas vezes eles ainda tentam, né, igual você falou do seu produto, tenta questionar o nosso produto ou o nosso serviço ou dificultar o nosso trabalho, para mostrar às vezes para o produtor que ele não precisa daquilo ali. Isso aí é uma complicação muito grande que nós também passamos. Para isso também, como vocês fazem aí, uma coisa que a gente gosta muito é trazer, o produtor dentro da empresa, contar um pouco de história, mostrar a estrutura, né, e alguns cases também de sucesso, algumas coisas que ajudam bastante para o produtor dar essa credibilidade a mais e poder aceitar. Porque é difícil em quase todos os casos você contar para o produtor que o gerente está fazendo alguma coisa ou que o funcionário está fazendo alguma coisa. É difícil contar, é difícil ele acreditar, mas é preciso fazer. Fabi, se passando por esse gancho do momento do atual cenário que nós estamos vivenciando,
E recentemente agora, só na região de Patrocínio ali, roubaram acho que 3 ou 4 carretas de café. Qual que seria o seu conselho e quais as estratégias que seriam interessantes do produtor se atentar nesse momento agora, para que possa pelo menos se precaver, ou se prevenir, né, de alguma forma para tentar evitar ou mitigar um problema dessa magnitude? Então, uma carreta de café hoje, nada, nada é R$ 1.000.000, né? Então, Léo, começa do básico, do básico. Parece absurdo eu falar isso, mas, eh, começa conhecendo seus funcionários. Eu tive numa fazenda há uns 15 dias atrás, onde tinha um vigia que trabalhava na fazenda, que puxando a ficha dele, ele estava respondendo por homicídio, porte ilegal de arma de fogo. Como que eu coloco um cara desse de segurança da minha fazenda? Outra propriedade, nós identificamos um gerente que cuidava de 2.000 hectares de café, que inclusive foi demitido de uma fazenda vizinha há um tempo anterior por furto de café na lavoura. Então não faz sentido ter esse tipo de pessoa dentro da equipe. Começa Puxar. começa por aí, puxa a ficha do funcionário e muito cuidado ao puxar a ficha, porque quando a gente puxa uma TJMG, eu vou conseguir ver crimes que ele está respondendo dentro de Minas Gerais, mas normalmente esse pessoal vem de outros estados, tem outras histórias, e também tem o detalhe do crime do processo, às vezes, está correndo em segredo de justiça. Então, procura um especialista, procura um advogado, pede para puxar os dados certinho, pra você entender quem que você está contratando. Isso aí é o básico. Outro detalhe importante, Leandro, que é o seguinte: hoje, infelizmente, quem tem que se resguardar. E para isso existe muitas ferramentas. Às vezes a gente chega em propriedade onde não tem um sensor de movimento. Às vezes está armazenado 40.000 sacas de café, e você chega lá, não tem um sensor, não tem um alarme, não tem nada. Recentemente furtou aqui na nossa região 1.500 sacas, 3 carretas, num local onde não tinha nada. Não tinha nada. Então, nós vamos ter ciência disso aí só no outro dia, depois que o produto já foi longe. Às vezes é difícil de recuperar. Então, assim, coloca sensor, coloca sistema de câmera, eh, tenha a sua produção mais na mão. Um exemplo simples disso aí, Léo, um rastreador. Um rastreador hoje está custando, acredito que uns R$ 60 por mês, mas você sabe exatamente aonde seu trator está indo, onde ele foi, onde ele voltou, se aquela carreta que ele colheu voltou realmente para o terreirão ou se ela foi para outro lugar, porque às vezes o pessoal, enche aquela carretinha e descarrega de balde no caminhão, numa caminhonete. Nós vê isso diariamente, diariamente. Então espera aí, você sabe aonde seu trator foi? Às vezes o produtor investe ali 1.000.000 numa colhedeira e não coloca um investimento de R$ 60. Hoje a segurança ela precisa fazer parte do preço do produto em si, porque a segurança, se você for puxar lá na base da pirâmide, em segundo lugar é a segurança. Primeiro é, né, as questões fisiológicas, alimentação, comida, sobrevivência, e segundo é a segurança. A segurança ela está em tudo. Não adianta eu eu montar uma escola num lugar que não tem segurança, eu plantar um café num lugar que não tem segurança, eu ir para um hospital onde não tem segurança. Então, é preciso se pensar nisso e se pensar de uma forma, eh mais ampla. Um exemplo, nós identificamos um gerente de uma fazenda certificada, criando animais silvestres em cativeiro, totalmente irregular. Aí você me pergunta: "Mas o que que isso tem a ver com a segurança?" A nossa parte no gerenciamento de crise, a gente faz uma análise para mostrar para você os seus pontos vulneráveis, as suas entradas, as suas saídas, aonde pode ter, um fator que possa te levar em prejuízo. Um cenário desse aí, o produtor pode perder um selo de credenciamento, de certificação, né. Então assim, faz um cenário total. Então eu aconselho procurar um especialista, fazer uma análise, né, um gerenciamento de crise da sua propriedade, para entender quais são os seus pontos vulneráveis. Talvez você nem tenha esses pontos vulneráveis, talvez a sua fazenda já esteja equilibrada, às vezes questão de um treinamento com o funcionário, talvez coisas simples que pode te evitar uma perca muito grande. Perfeito. Pois nós estamos comentando aqui sobre
gerente, sobre, colaborador da fazenda, mas infelizmente com o atual preço do café, o negócio tá virando briga de cachorro grande, né. Então, esse é um fator que nos preocupa muito, porque como eu disse, eh, 90% dos nossos cases aí, o problema é interno. Mas com essa alta do café e essa grande divulgação, muito se fala em preço de café 3.000, 3.500, café especial de R$ 4.000. Isso aí abriu os olhos para outros tipos de problema, né. Tivemos recentemente aqui na nossa região, 3 caminhões de café que foram roubados e que nas diligências da polícia, foi encontrado 2 membros de facção criminosa. Então, esse problema hoje, que é interno, amanhã ele pode ser muito maior. E essa questão da prevenção nos ajuda a bloquear esse tipo de situação, porque se ele tomar uma proporção maior, infelizmente hoje a gente sabe que, nem os órgãos de segurança pública hoje conseguem resolver. Hum. Se fala em problema no Brasil, hoje o maior problema do Brasil chama-se segurança, inclusive o estado de São Paulo está criando a polícia municipal. Tá uma briga aí na justiça, mas está criando a polícia municipal para tentar amenizar um pouco do problema. Então, eu acho que é um momento de muita atenção que o produtor deve ter para ajudar, né, que muito se fala em segurança pública é responsabilidade do Estado, porém é um dever de todos. Então, da porta para dentro, o que eu estou fazendo, né? Principalmente quando eu estou na zona rural, que eu estou distante estou mais distante da segurança pública, né? Que eu tenho algumas dificuldades maiores. Então, o que eu estou fazendo para bloquear esse tipo de entrada? Isso nos preocupa muito hoje. E a gente só mensura aquilo que a gente quantifica, né, Exato, qualifica. Se você não tiver essa se você não conseguir quantificar e qualificar isso, é difícil de você mensurar o nível do problema. E para isso essas ferramentas que vocês estão oferecendo para auxiliar o produtor no dia a dia, né. com certeza, com certeza. Então, acho que todos esses conselhos e essas histórias, servem de referência para que a gente possa minimizar tantos problemas que a gente tem, tendo. Existem inúmeros relatos aqui, eu poderia contar mais 20 relatos para vocês aqui, o Fabrício também. Nós vamos cansar de contar histórias, mas infelizmente é o que tem acontecido, pessoal. A gente tem trabalhado bastante para que a gente possa dar condição para o produtor produzir café e por displicência ou própria inocência mesmo do produtor, muitas coisas saem no meio dos dedos, né, o que acontece aí com a grande maioria. Então, essa questão do cara muito bonzinho, do cara que é amigo, muito cuidado, muito critério, igual o Fabrício falou, existem inúmeras ferramentas. Acredito eu que a gente deve colocar o fator segurança no nosso centro de custo. Uma lavoura de café que custa, em média, de 15 a 20 mil reais por hectare para ser produzida, você vai gastar com segurança aí um valor irrisório perante o benefício que ele pode te trazer, como o Fabrício acabou de mostrar para a gente. Então, acredito que o fator segurança eu tenho que ser enumerado aí no nosso centro de custo, se não tiver ainda, que seja, adquirido de forma imediata e incorporado no nosso centro de custo, porque é necessário. Na verdade, não é um custo, né, É um é um investimento, né, investimento. é um investimento. Justamente, assim como é a adubação, assim como é adubação foliar, adubação de solos defensivos, o investimento na segurança é extremamente necessário e eminente no atual cenário que nós estamos vivendo em todo o país, né, não é de agora, infelizmente, agora muito mais potencializado, mas todo mundo sabe disso, então que você possa se atentar para isso. Fabrício, algumas considerações que a gente possa estar fazendo com o pessoal que você acha importante? 2 pontos importantes, um que ficou lá atrás naquele assunto que nós falamos, né, coisas que a gente encontra bastante são gerentes de lavoura, que também tem lavoura, é um risco muito grande. E outro fator importante, dentro da própria segurança, é hoje ainda está em pauta uma legislação para a segurança privada, mas ela ainda não existe. Existe o Estatuto da Segurança Privada, que é a portaria 3233, mas ela fala mais sobre a segurança armada, essas coisas. Não tem sobre a segurança eletrônica. Então, nesse meio existe inúmeras pessoas. É extremamente importante você que quer contratar uma segurança
ir na empresa, conhecer os proprietários, saber a forma de trabalhar, saber identificar quem realmente está na empresa, porque às vezes na tentativa de escolher o menor ou o melhor preço, às vezes acaba fazendo uma escolha errada. E essa questão é muito importante, porque a pessoa tem ali, tem todo o conhecimento, tem toda a sua estrutura, tem toda a sua história, tem todo o seu histórico. Então você precisa ter certeza de quem você está contratando. Eu visitei vários locais, várias fazendas, vários clientes que tinha, produtos com terceiros e que nunca foi na empresa. Então assim, às vezes a gente visita um cliente, primeiro convite, vamos na empresa conhecer, vamos conversar lá para apresentar, para entender, porque não é simplesmente contratar uma segurança, é saber realmente a segurança que você está contratando, se aquilo ali realmente vai ser efetivo e se é o que você precisa, para que não diminua a sua segurança e não te gere prejuízos. Isso aí é um fator extremamente importante. E algum produtor, alguma empresa que quiser conhecer o nosso serviço, conhecer os nossos produtos, né, vai ter o link aí do nosso site, nosso telefone, pode entrar em contato que nós estamos aí para tirar qualquer dúvida, né, Léo. Perfeito. Eu sou cliente Security exatos 10 anos, agora faz dia 30 de maio, foi quando eu casei. Eu mais a Paula foi a primeira empresa de segurança que montou na nossa casa e está até hoje. Maravilha. Estou muito feliz pela assistência e pela assessoria que é ministrada para nós lá. Além de todo esse aparato de segurança que o Grupo Security, oferece, vocês têm uma gama enorme de serviços também, né? Sim, se falando em segurança, Léo, a gente acredito hoje que nós consegue entregar do início ao fim. Às vezes a pessoa tem a preferência ali, a gente consegue fazer o seguro da residência, o seguro do veículo, o seguro da lavoura, da fazenda, do maquinário. Então a gente trabalha com a prevenção, trabalha com o seguro, você adiciona ali o monitoramento junto com o seguro, consegue diminuir um pouco do custo e te entrega um produto personalizado. Se falando em seguro, muito se vê aí, às vezes lavoura, empresas com seguro e com a pólice de forma um pouco errada, às vezes é defensivo e tá lá folheados, então o seguro não vai cobrir, então nós entrega toda essa análise. Não necessariamente o seguro tem que ser da nossa corretora, mas a gente tem a corretora para Entendi. fazer esse auxílio. Tem também o clube de tiro para o pessoal poder estar treinando, né, aquela pessoa que gosta de ter a arma, que gosta de tá com a sua segurança um pouco maior dentro da fazenda, a gente tem o clube, tem também a loja com o departamento bélico para entregar armas, munições, tudo de acordo com a legislação vigente. Então você que é produtor e tem interesse em ter a sua arma dentro da sua propriedade de forma legalizada, nós temos toda a assessoria para te entregar, desde uma posse até um porte federal de arma de fogo. Nós consegue levar essas questões, nós consegue entregar ali a segurança pessoal, privada ali na fazenda, nós consegue entregar a segurança eletrônica. Nós dentro da segurança foi o que eu falei lá atrás, que é um produto de meio, mas hoje a gente consegue realmente, eh eu digo que entregar um produto de fim, desde o início. Eu tenho a segurança, eu tenho o monitoramento, mas mesmo assim eu fui furtado, a gente tem uma equipe para ir lá fazer um levantamento, tentar recuperar esse seu material. E hoje, se eu fosse te contar aqui, nós ficaria o resto da noite aqui. Nós tem muito case de sucesso em 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 Recuperação. recuperação de patrimônio, em prevenção de perca. Então assim, dentro da área da segurança nós temos um serviço bem completo para entregar, Excelente. né. E para finalizar, acho que nada melhor do que a gente falar um pouquinho mais da pousada, né? Com O certeza. espaço que nós estamos aqui hoje, a pousada Dom Pedro, que já é uma realidade para nós aqui, muito em breve entra em funcionamento, né, Fabrício? Sim, a previsão tá para 3 anos aí, mas acredito que bem antes ela já começa a funcionar. Na verdade, aqui tá um cenário esperado por quase toda a região, né, Léo. Eu acredito que, assim, eu não conheço na nossa região alguma coisa parecida com o que nós queremos oferecer aqui. Que é uma exclusividade, né, oferecer a exclusividade para o nosso cliente, o conforto, o contato com a natureza, aqui dentro dessa pousada tem vários projetos acontecendo, inclusive ainda estamos em negociação com o pessoal da Universidade Federal de Uberlândia,
Aqui se tornará um parque ecológico, né, uma reserva privada, um RPPN. Entendi. Esse é o nosso projeto. Estamos terminando a questão da produção do projeto de manejo e tudo para entregar ele e concluir, né. Então assim, é realmente um local exclusivo onde a gente quer entregar um conforto, uma segurança para os nossos clientes, uma comodidade e uma experiência diferente do que todo mundo tem. Um contato com a natureza que hoje tem, cercado por mata, em volta aqui total nós deve ter quase 300 hectares de mata toda fechada. O chalé vai ficar tudo dentro da mata, tudo individual, são chalés moderno, climatizado, tudo uma estrutura muito bacana mesmo, um restaurante com aquela cozinha mineira mesmo, um café da manhã bacana. Nós vamos disponibilizar espaço aqui para o pessoal da região, que aqui tem muita questão da cultura, né, doce, queijo, nós temos uma queijaria aqui interessantíssima dentro de Estrela do Sul, tem pessoal que mexe com couro, que mexe com doce, tem umas doceiras aqui Quantidade de muito ponto antiga. turístico que tem aqui, né, de tudo, Exatamente. é muita coisa para ser Pois é. visitada, né. Estrela do Sul tem muita igreja, tem cachoeira, tem muito ponto turístico, tem muitas artes sacras. Estrela do Sul é é como disseram lá: "Acreditamos que está nascendo um novo diamante, vamos mostrar ao mundo a verdadeira Estrela do Sul". Estrela do Sul teve uma história, né, que foi cercada aí, eh, na questão do garimpo Hã. e teve todo tipo de gente e aí fala que levou todos os tesouros e deixou o povo aqui, mas não, o tesouro de Estrela do Sul é o povo de Estrela do Sul. É um povo carismático, um povo feliz, um povo, muito receptivo, uma cidade muito bacana. E aí dentro desse contexto aqui dentro também, nós vamos fazer passeio aqui dentro, passeio de quadriciclo inclusive, Hum. passeio de jipe, para levar o pessoal nas cachoeiras, para conhecer as igrejas, conhecer os pontos históricos e contar muita história aqui. Acredito que quem vier aqui vai gostar bacana. Tenho certeza, eu fico Ó, apaixonado com o projeto e quando o Dudu me apresentou, eu falei: "Cara, eu tô dentro", e para nós que é envolvido nesse meio já da agricultura, né, nada melhor do que você se envolver também nessa ambientação, vocês estão promovendo para nós aqui. E eu acho que o momento hoje também é de muita reflexão no cotidiano nosso, tem uma vida muito corrida, muito desgastante, você ter um lugar tão bacana, tão acolhedor igual vai ser aqui, eu acho que não vai ter nada melhor para nós aqui, para quem tá vindo de fora também, realmente vai ser uma coisa única, com certeza, não só para nossa região, mas para todo mundo aí que quiser participar desse projeto também, eu tenho certeza que vai ser muito, mas muito especial mesmo. Então convido você também a conhecer um pouquinho mais da nossa pousada, a Pousada Dom Pedro, tá bom? Fabrício, obrigado pelo bate-papo, acho que foi muito proveitoso, vai servir de dar um norte aí para o pessoal, né, o que nós estamos realmente passando. Espero que ao longo do tempo e quem sabe, isso melhore, né, a gente pede a Deus muito que isso, a nossa sociedade de modo geral, possa se conscientizar mais e partir mais para o lado do bem, né, porque o lado dessa área criminal cada vez mais cresce e nos preocupa bastante, né, não só a nós, mas partindo da criação dos filhos e que isso possa, de alguma forma, um apelo dos nossos governantes e também intervir mais nessa área de segurança, porque realmente é um gargalo muito grande que nós temos, né. é. Não, quero te agradecer pela oportunidade também de poder estar apresentando um pouco falando um pouco da nossa história, apresentando um pouco do nosso trabalho. E é isso aí, Léo, às vezes as pessoas que vê de fora falam: "Ah, olha, empresa de segurança e tal", eh pensa que para nós quanto maior a criminalidade, melhor é o serviço. E para nós hoje como empresa, o pior cenário é o cenário da criminalidade. Às vezes a pessoa liga e fala: "Olha, visita fulano, teve um problema lá, assim, assim", são o tipo de cliente que nós não vai. Nós espera ligar. É muito ruim atender um cliente que teve um prejuízo, você entendeu? Levando em consideração isso que nós falamos. Hoje, nós trabalha na prevenção. Eu gosto de atender o cliente mostrando para ele, a questão mesmo do controle, da gestão. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu digo
troca de quadro, a gente chega nos escritórios, tá lá uma foto bonita da fazenda e tal, eu falo: "Vamos trocar essa foto". Nós coloca uma TV com umas câmeras em tempo real, o cliente tá ali negociando ali no seu escritório e tá vendo o que tá acontecendo na fazenda, aquilo passa para todo mundo uma questão de controle, de tranquilidade. Então assim, vamos pensar na segurança como uma forma de controle, né, e se todo mundo tiver isso aí, a nossa parte em dificultar essas questões do crime, a gente faz ela e tira de letra, e Com tudo certeza. dá certo, né. Grupo Secult está aguardando você para uma visita e para que a gente possa construir essa segurança na via de mão dupla. Grande abraço para vocês.